Bora lá para a gente ter mais aí uma coisa para a gente se preocupar e ficar atenta para não poluir ainda mais o aquário, que são os produtos de higiene e de beleza, né? E aí eu quero lembrar mais uma vez que não é só para a futura mamãe. Isso tudo que eu vou falar também serve para o futuro papai, certo? Então vamos lá. O que acontece, né, com as coisas que tem por aqui que a gente está exposto? A gente, por exemplo, está exposto a pasta de dente. Todo mundo escova os dentes todos os dias, né? Então, nós escovamos os nossos dentes e dentro daquele produto, aquele produto que às vezes é branquinho, às vezes é coloridinho, às vezes é transparente, enfim, tem vários tipos, né? Dentro daquilo ali tem um monte de coisa, né? Para que ele faça o efeito dele, né? Para que ele faça o efeito dele, para que deixe uma cor mais bonita, para que dê um saborzinho melhor, para que não dê cárie, enfim, né? Para que aumente a validade dele. Tem uma série de coisas dentro, por exemplo, da pasta de dente. Assim como tem no sabonete, assim como tem no shampoo, condicionador, tintura para cabelo, protetor solar, esmalte, maquiagem, tudo isso que a gente coloca, que a gente expõe o nosso corpo, está suscetível a receber a ação de todos esses compostos que a gente coloca, que a gente passa, que a gente usa, que, por exemplo, o enxaguante bucal, que faz só já é o suficiente para absorver algumas coisas que tem nesse produto. E aí, o que acontece? Esses produtos, esses compostos presentes no produto, eles são capazes de entrar no nosso organismo. Parece que a gente tem a ideia, não, mas eu só tô lavando o cabelo, vai ficar do lado de fora, não tem nada a ver com o meu útero, com o meu ovário, né? Não, gente, ele não vai ficar só nos seus cabelinhos, nas pontinhas ali, não. Ele vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido e ele vai entrar na corrente sanguínea. E quando ele entra na corrente sanguínea, ele tem a capacidade de bagunçar todo o nosso organismo. De diferentes formas, e aí eu vou falar de alguns nomes, tá? E aí, se vocês quiserem pegar papel e caneta, eu vou dar para vocês os nomes dos principais compostos que vocês vão precisar olhar nos rótulos para ver se é prejudicial para o aquário ou não, tá? Então eu vou dar uma lista para vocês, peguem papel e caneta que eu vou falar para vocês nome por nome e alguns deles a gente vai destrinchar um pouquinho mais para entender como é que eles atuam de fato para prejudicar a nossa fertilidade. E para começar esse assunto, eu separei para vocês um artigo científico que foi publicado em 2021. Sim, 2021. Nossa, mas Vanessa, a gente está no dia 7 de janeiro, já foi publicado em 2021? Sim, ele foi publicado agora, esse ano, ou seja, está saindo do forno uma informação super fresquinha para vocês perceberem o quanto que esses compostos estão interferindo, estão presentes no nosso organismo e a gente nem percebe. A gente não percebe por quê? Porque eles são invisíveis, né? Assim como a gente já falou dos metais pesados, dos tóxicos ambientais, né? Eles são compostos invisíveis, são inimigos invisíveis que acabam atrapalhando e prejudicando o nosso positivo. Então, vamos lá. Esse artigo que eu peguei, ele é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, no Centro de Fertilidade do Hospital Geral de Massachusetts, certo? E eles avaliaram 210 homens cujas mulheres foram submetidas à fertilização in vitro. Ou seja, esses homens, eles já faziam parte de um grupo de casais inférteis que foram submetidos à fertilização in vitro. E aí, o que eles observaram? Eles observaram que, primeiro, dos 210 homens, 89% desses homens apresentaram fitalatos, parabenos e bisfenol A na urina. Se chegou na urina, é porque passou por todo o organismo. E imagina o estrago que ele já deve ter deixado até ir embora, né? E já foi descoberto que a presença de bisfenol A, de fitalatos e de parabenos, eles estão diretamente relacionados com a diminuição da qualidade do espermatozoide. Então, será que esses compostos que a gente toma banho, que a gente lava o cabelo, será que eles não estão prejudicando a fertilidade? Ah, mas Vanessa, eu fui lá no médico, meu marido fez o espermograma
e tá tudo bem com ele. Mas o espermograma, ele é um exame genérico. Ele não avalia a fundo lá a moleculazinha do DNA como é que tá, né? Então, esses compostos podem interferir, sim, na fertilidade, tanto no homem como na mulher, independente de aparecer alterações no sangue, tá? Então, é interessante a gente avaliar a presença desses compostos dentro do nosso organismo. E o que eles observaram? Que desse grupo de casais inférteis, 37% a infertilidade vinha do homem, 37% vinha da mulher. E, por incrível que pareça, 26% eram causa desconhecida. Então, se não é, se é desconhecido se a causa é desconhecida, o que está levando esse casal a ter dificuldade para engravidar? Muitas alunas chegam para a gente. Eu já fiz todos os exames, está tudo certo, mas não engravido. Tenta 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos e não engravido, meus exames estão todos normais. Será que não tem coisas aí que não aparecem naqueles exames normais, aqueles exames tradicionais, aqueles básicos que o médico pede? Quando você chega para o ginecologista e fala, quero engravidar, e aí ele te passa uma lista de exames, né? E será que ele vai avaliar essas coisas? Geralmente não, né? Então, todas essas questões que a gente traz para vocês, elas interferem no organismo, mas não necessariamente aparecem no exame. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, tá? E é por isso que eu vou trazer esse conteúdo para vocês não serem mais enganadas ou não ficarem mais sujeitas a essas alterações sem saberem, tá? Vocês vão saber do nome de alguns compostos, e esses compostos você vai pegar lá. Peguei um desodorante. Vamos lá. Vocês não precisam entender tudo. E, gente, uma coisa super importante de saber, e que dificulta a nossa vida também. Geralmente, a lista de compostos desses produtos estão em inglês. Eu vou falar o nome em português. Se vocês já tiverem, por exemplo, eu uso o desodorante tal, deixa eu ver se tem esses compostos. Aí vocês vão lá, se vocês tiverem dúvida, coloca no Google, tem alguns nomes, no Google Tradutor, tem alguns nomes que são fáceis de entender, outros nem tanto, tá? Mas eu vou dar todas as dicas para vocês. Então, vamos lá. O primeiro nome que eu vou falar para vocês são os fitalatos. Uau, os fitalatos. Onde que eu encontro esses fitalatos? Eu encontro esses fitalatos nos esmaltes, nas loções, nos produtos para cabelo, no perfume. E esses fitalatos, eles são muito, mas muito prejudiciais para o organismo. Inclusive, no meu mestrado, eu estudei os efeitos do cádmio na fertilidade masculina. Mas antes de eu estudar o cádmio, eu estudei sobre os fitalatos. Não foi a minha dissertação de mestrado, mas eu fiz uma revisão científica dos fitalatos na fertilidade masculina. E, gente, é péssimo. Ele diminui a testosterona, ele altera a qualidade dos espermatozoides. E nas mulheres, o que acontece? Ele diminui a maturação dos folículos. Então, aquele folículo que a gente nasce, todas as mulheres nascem com todos os folículos já lá nos ovários, né? E aí eles vão amadurecendo a cada ciclo, certo? E aí, o que acontece? Esses fitalatos, eles acabam dificultando, impedindo que esses folículos amadureçam. E aí, você não tendo um folículo maduro, você não vai ter ovulação, ou né, não vai ter um folículo adequado. Não tendo esse folículo adequado, você diminui a chance de engravidar, ou você dificulta aí o seu positivo. Além disso, os fitalatos diminuem a taxa de implantação. Então, para aquelas que estão interessadas em fazer fertilização in vitro, precisa saber que os fitalatos diminuem a taxa de implantação, tanto por via natural, a gestação pelo método natural, quanto pela fertilização in vitro. Por quê? Porque essa informação dos fitalatos, ele está ali guardadinho no folículo. Se aquele óvulo foi exposto aos fitalatos quando ele estava ainda na forma de folículo lá dentro do ovário, ele vai levar essa informação com ele. E aí, quando esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide, ele vai levar essa informação adiante. E isso vai acabar bloqueando ou dificultando a divisão das células para formar o embrião e para esse embrião implantar dentro do endométrio,
certo? A mesma coisa serve para os espermatozoides, né? Se o homem foi exposto aos fitalatos e esse espermatozoide aqui, o peixinho dele, foi exposto ao fitalato, essa informação vai ficar guardada lá no DNA do espermatozoide e quando ele for fecundar o óvulo, essa informação vai estar ali com ele. O óvulo, junto com o espermatozoide, vai gerar o embrião. Esse embrião ele vai ter mais dificuldade de implantar. Não estou falando que não acontece, mas ele dificulta, certo? E isso já foi comprovado cientificamente. Então, o primeiro composto que eu queria falar para vocês são os fitalatos. Outro composto super importante de vocês prestarem atenção é o triclosan. O triclosan, ele tem uma ação antibactericida. Então, ele é usado até muitas vezes para aumentar a validade dos produtos, né? Então, ele está, lógico, encontrado nos sabonetes antibacterianos, na pasta de dente, no enxaguante bucal, né? Claro, o enxaguante bucal é justamente para você tirar as bactérias, então ele está ali presente. No desodorante, spray, enfim, ele está presente nesses produtos. E a gente precisa ficar atento a eles. E o que esse tal desse triclosan faz? Quando ele entra na corrente sanguínea, ele é capaz de alterar toda aquela regulação hormonal. Vou relembrar aqui para vocês a regulação hormonal. Tem um lugarzinho no nosso cérebro que produz uns hormônios que vai agir no outro lado, na outra região do nosso cérebro, que vai gerar outros hormônios que vai lá para o nosso sistema reprodutor. Nas mulheres, ele vai lá para o ovário e vai estimular a produção de estrógenos e progesterona, e no homem vai estimular a produção da testosterona nos testículos. Se você tem alguma coisa que impede essa sinalização, você vai ter uma desregulação desse sistema que ele é milimetricamente controlado, né? Se você tem uma alteraçãozinha, ele já pode dar um sinal. Algumas pessoas, elas são mais sensíveis a essas alterações. Então, se eu tiver um pouquinho desse negócio, já é capaz de fazer uma grande mudança, né? Trazer um grande prejuízo. E outras precisam de um pouquinho mais, mas também vai ter o mesmo prejuízo. Então, quanto mais longe a gente tiver desses compostos, melhor. O triclosan, ele também diminui a taxa de implantação, tanto na gestação natural, como na gestação por fertilização in vitro. Então, eu fui lá submetida à fertilização in vitro. Se você teve um óvulo ou teve um espermatozoide exposto a esse composto, ele vai ter maior dificuldade de implantar ali no endométrio. Além disso, ele diminui o tamanho dos ovários. Por quê? Justamente porque ele desregula a questão hormonal. Ele desregula tudo e aí ele acaba desencadeando esses efeitos, e um desses efeitos é a diminuição dos ovários. Outra coisa que ele causa, ele aumenta a taxa de aborto. Então, tem muitas mulheres, né, muitas alunas que chegam pra gente, eu tive um aborto, eu investiguei, a gente fez teste genético, mas estava tudo bem com os... Porque, assim, muitos abortos acontecem por erros genéticos, porque o feto talvez tivesse alguma alteração genética que não seria compatível com a vida, então tem o abortamento. Mas muitos abortos não são por causas genéticas, são por causas desconhecidas. E será que não tem a ver com esses compostos? Se a gente já sabe que esse composto aumenta a taxa de abortamento, pode ser que ele tenha contribuído para isso. Talvez não seja só ele, né? Porque se a gente for pensar, se a gente for pegar todos os pilares da limpeza do aquário, que a gente sabe que interfere na fertilidade, a gente vai ver que é um conjunto de coisas que acaba atrapalhando a gente. Por isso que a gente oferece para vocês uma série de informações para vocês irem observando o que vocês precisam mudar, o que vocês podem mudar, o que vocês estão fazendo de errado, ou talvez onde vocês estão expostos, ao que vocês estão expostos, que pode estar atrasando ou dificultando aí o seu positivo. E aí, quando a gente apresenta isso tudo para vocês, vocês vão vendo o que vocês podem mudar, né? Às vezes, trocar o desodorante, trocar o shampoo. Vanessa, eu só uso produto vegano. Certo. Nem todo produto vegano é isento desses compostos. Pois é. Então não é simplesmente ser produto vegano que tá ok, tá? O que significa ser um produto vegano? Ser vegano, ele não pode ter sido testado em animais, tá?
ele não pode ter nenhum composto que vem da extração de algum componente de animais, e ele precisa ter, então, toda a origem sem ser origem animal e sem ser testado em animais. Porém, ele pode ter esses compostos, porque esses compostos, eles não vêm de animais, né? Eles são construídos, são produtos químicos, são elaborados, né? Então, um produto vegano, ele pode ter esses compostos. Então, mesmo sendo um produto vegano, é muito importante que vocês peguem o produto, olhem no rótulo, olhem atrás lá na composição e ver se vocês encontram esses compostos, esses nomes dentro daquela lista. Ah, encontrei tira. Não importa se é um, se é dois, se é três, não importa. Viu? Encontrou já tira ele da sua vida.